Ciao tifoso bianconero, bentornata tifoseria bianconera, Finestra Bianconera, esse canal que você já conhece. Se não conhece, está pela primeira vez, muito bem-vindo. Sim, esse aqui é um canal que fala da Juve, da Juventus de Turim aqui no Brasil, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, JOFC São Paulo do Brasil. E hoje é dia 15 de junho, estamos aí entrando na metade do mês, estamos aí chegando na metade do ano, e no final desse ano, você que for inscrito vai concorrer a uma camisa oficial da Juventus da próxima temporada. Será que é a camisa 1, que finalmente resgatou as listras tradicionais com aquele colarinho, ou será que vai ser a camisa 2, com detalhes em preto nas mangas, uma camisa rosa com o distintivo da zebra, imitando o cavalinho da Ferrari, inspiração dos anos 70 do Gianni Agnelli? Muito bem, eu não sei qual das duas camisas eu vou receber, mas eu vou receber uma delas oficial, e você que está vendo o vídeo nesse momento, pode sim, por que não, ser o vencedor dessa camisa oficial que será sorteada em dezembro. Já estamos na metade do ano, então não deixa, ou melhor, mantenha o sino ativado para não perder não só os sorteios, mas sobretudo os próximos vídeos do Finestra. O mercado não começou oficialmente, o que começou oficialmente hoje já é o Carnevale no seu primeiro dia de trabalho, apesar que ele trabalhou no fim de semana. Vou falar sobre isso e alguns desdobramentos do mercado. A situação do Dibu Martínez parece que está se complicando, e os jovens. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que comentaram o vídeo de ontem, que comentam sempre. É sempre importante o joia, o like, porque é a propaganda do YouTube para os outros juventinos espalhados pelo Brasil. E se comentar, melhor ainda. Olha, eu coloquei no primeiro comentário fixado ontem a minha errata. Sim, o Bayern venceu 11 títulos seguidos, a Juventus venceu 9. De qualquer forma, não muda o meu raciocínio. Dificilmente um clube no mundo vai repetir o feito da Juventus e o feito do Bayern na Alemanha, tá certo? Foram duas equipes aí que dominaram as suas décadas nos seus respectivos países. Apesar que na Alemanha é um pouquinho, entre aspas, mais fácil, porque você tem o Borussia como contrapeso, e na Itália, querendo ou não, o Milan e a Inter são times grandes, é mais concorrido. De vez em quando aparece um Napoli, que é uma espécie de Borussia italiano, enfim. Mas fica aqui a minha errata. Sim, o Bayern fez também uma monumental história com 11 títulos consecutivos. Mas vai ser difícil alguém repetir o que o Bayern fez na Alemanha, e vai ser muito difícil na Itália alguém repetir o que a Juventus fez, tá bom? De qualquer forma, o importante é olhar para frente e reabrir um ciclo de novo de vencedor. Porque até agora, é verdade, a gente não ganha há 6 anos o italiano, ganhamos a Copa da Itália há 2 anos, mas ninguém abriu um ciclo, né? Eu já vi a Inter ganhar com o Conte, depois entrou o Napoli do Spalletti, aí veio o Milan que ganhou, depois voltou a ganhar o Napoli com o Conte, depois a Inter ganhou com o Inzaghi, enfim. E não tem um ciclo. Ano passado foi o Napoli, esse ano foi a Inter. Veja como é difícil o que a Juventus conseguiu fazer. Sobre os jovens, ontem eu citei o exemplo do Palestra, do Leone, né, que são jogadores que um diretor como o Carnevale vai sempre olhar. Lembram lá atrás, quando o Calafiori surgiu, antes de fazer a campanha que ele fez no Bolonha? Então, esse tipo de olho para mercado o Carnevale tem, o Toniosi tem, né? Certamente, se estivessem na Juventus, teriam trazido o Calafiori para a Juventus e não no Bolonha, naquela época. A mesma coisa pode acontecer. A mesma coisa pode acontecer, poderia ter acontecido em relação ao Tonali, quando lá em 2019 ainda pertencia ao Brescia e a Juventus ofereceu 30 milhões, a negociação chegou a se abrir na época com o Parazzi, depois meio que deu uma parada, ele queria jogar mesmo no Milan, a oferta da Inter era até maior que a do Milan, mas ele queria ir para o Milan. Mas é para dar um exemplo que existem bons valores italianos, né?
E, por falar nisso, o goleiro Dafra pode fazer parte do elenco, principalmente se o Perin sair, e o Faticante, jogador da Lecce, que jogou aí o Sub-20 com a Itália, também deve fazer parte do elenco. Eu disse fazer parte do elenco, tá? Não é jogador que vai chegar para vestir e decidir a responsabilidade de carregar a Juventus para um campeonato italiano, por exemplo, mas vai estar no elenco. E atenção, como eu coloquei aí na capa, vocês já viram o Jeremy Boga, né? Jeremy Boga, pam, pam, param, pam, pam. Essa música não é minha, tá? Foi um sucesso na reta final, pena que não deu para classificar, mas o Jeremy Boga seria a primeira operação do Carnevale? Sim e não. Por quê? Porque essa operação já estava encaminhada e ela seria prioridade a compra definitiva, mesmo se o Comoli tivesse ficado. Então é sim o primeiro ato do Carnevale, mas não é de responsabilidade dele, tá? Ele só finalizou uma coisa que já estava ali bem encaminhada, o Jeremy Boga, porque agradou o Spalletti. Então eu acho que é um jogador para ter no elenco, não é o jogador nível Juventus, mas é um jogador para estar nesse elenco nessa temporada. O Boga, pelo menos, correu, não mostrou preguiça, lamentou quando não venceu, mostrou vontade que eu digo de vestir a camisa, né? Porque vontade de correr é obrigação. E eu sempre abro aqui um parênteses e relembro a todos vocês, não esperem grandes contratações de grandes jogadores, porque vamos jogar a Europa League. Então o mercado é um pouco mais complicado de convencimento para que esses caras venham jogar num time que vai jogar a Europa League, mesmo sendo a Juventus tão prestigiada, tá? Então tem que levar em consideração que é um ano atípico, então vai ser um mercado atípico. O importante é ter um time forte e competitivo, mesmo sem grandes estrelas. Dá para fazer? Dá. Voltando, eu falei aí do Boga, se não me engano foi 4,5 milhões a compra definitiva, ia acontecer com ou sem Carnevale, o Carnevale só deu sequência, e o que acontece, eu falei aqui na introdução que o Dibu Martinez pode estar mais longe, vocês lembram da negociação do Locatelli com o Sassuolo e a Juventus? Que demorou, por quê? Porque o Locatelli porque queria vir para a Juventus, tinha proposta até para fora da Itália, e aí o Sassuolo pedia muito alto, a Juventus não queria pagar aquilo, aí foram pagar de maneira parcelada e etc. A negociação avança, depois para, trava, volta. Tá me lembrando isso a situação do Dibu Martinez, por quê? Porque ele quer vir para a Juventus, ele não quer ficar mais no Aston Villa, mas o Aston Villa está pedindo 15 milhões e a Juventus não vai pagar isso aí. A Juventus tem 15 milhões? Tem, mas ela não vai pagar esse valor para o Aston Villa. A Juventus está oferecendo aí no máximo 7. E o Aston Villa não quer nem conversar com 7. Então eu acho que deu um entrave aí no Dibu Martinez. Eu vou esperar uns dias para dar minha opinião sobre ele, tá? É um grande goleiro? É, mas 3 pontinhos, depois eu dou minha opinião em outro vídeo, né? Em compensação, né, a chegada do Carnevale, eu comentei com vocês que eles conversaram sábado, né, o Spalletti e o Carnevale, hoje continuaram não, foram alinhar situações de mercado, né? Essa semana o Carnevale já começa a trabalhar nas saídas de jogadores, e é o certo, primeiro tem que sair para depois trazer, e já vou falar para vocês um nome para onde pode ir parar o nosso goleiro, né? Com todo o respeito de Gregório, e o Spalletti vai pedir para o Carnevale tentar reabrir a negociação pelo Alisson, que o Liverpool fechou, tirou do mercado, mas o Spalletti entende que foi um fracasso do Comoli. Para mim não foi. Para mim o Liverpool simplesmente tirou o Alisson do mercado e aí não há diretor que dê jeito. Mas o Spalletti vai pedir, ou melhor, já pediu, né, no dia de hoje, para o Carnevale tentar reabrir essa negociação pelo Alisson. Vocês sabem o que eu penso do Alisson. Vocês viram sábado? Não passa a menor segurança no gol da Juventus. Se for para colocar o Alisson, eu preferia o Perin de titular. Sim, é a minha opinião, tá? Eu não vou aqui olhar o passado recente do Alisson, que é um grande goleiro. Para mim interessa
se o cara tá inteiro e tá em forma. Chega de jogador de vidro, para não falar outra coisa, senão o YouTube vai derrubar aqui. A gente tem que ter jogador inteiro. Mas eu tenho que passar para vocês aqui o que a gente vê, o que a gente fica sabendo. Acho que vocês viram isso, né? De um possível cenário reabrindo aí uma negociação pelo Alisson, né? Juventus que tem um plano B, o Vicário, tem o De Gea, mas eu não sei. Vamos ter que esperar para ver quem vai ser o goleiro da Juventus. O certo é que o Di Gregório não fica. Houve uma sondagem do Besiktas, né? É assim que pronuncia, Besiktas? Pois é. Mas fiquem de olho porque o destino do Di Gregório, o Besiktas não fez proposta, fez uma sondagem, está interessado, muito interessado, pode sim virar uma proposta, mas o destino do Di Gregório deve ser a cidade de Milão. E aí é problema deles, tá? Fico feliz muito com essa notícia do Di Gregório saindo da Juventus, né? Dito tudo isso, meus amigos, a Juventus, no que foi alinhado hoje com o Elkan e com o senhor Carnevale, como será montada a nova diretoria de futebol, diretor-geral e esportivo. O Tonhozzi tem mais alguns dias aí para decidir, ele tem lá um contrato com um rapaz que quer que ele administre alguns clubes, mas a informação que eu tenho é que o Tonhozzi está muito tentado, graças a Deus, em voltar a trabalhar com o Carnevale e voltar a trabalhar na Juventus, né? Aliás, de trabalhar com o Carnevale, que ele admira muito, e voltar para a Juventus. A ideia é montar uma diretoria que, claro que o Modesto vai junto embora com o Moli, diretoria esportiva, diretor-geral, o Carnevale, e no futebol e scouting, Ottolini e Tonhozzi. Então seria os três. Carnevale no topo, Ottolini e Tonhozzi abaixo deles para trabalhar no futebol e no scouting, tá bom? O scouting seria todo por conta do Ottolini e do Tonhozzi juntos. E o Carnevale, evidentemente, que também sabe trabalhar no scout, será o diretor-geral. Me agrada essa formação, tá? Me agrada e muito, na verdade. Eu acho que eu já falei tudo, sempre acabo esquecendo de algumas coisas, mas acho que dessa vez eu não esqueci. Ah, claro, ainda bem que eu anotei aqui. No fim, isso aqui é mais uma... Eu não vou dizer que é uma informação, porque também não é uma fofoca, não sei como classificar isso. O Vlahovic está sob contrato com a Juventus e no fim de semana ele não está jogando a Copa do Mundo, né? Ou seja, ele está liberado. Você sabe que na Europa agora é calor, né? É verão. Ele podia estar na praia. Fim de semana ele foi treinar por conta própria na Continaça. Está usando a academia, está usando a piscina, está lá se mantendo em forma. Tudo normal, porque afinal de contas ele tem contrato com a Juventus. Mas ele poderia treinar em outros lugares. Ele está treinando ali. E eu não sei não se o Spalletti vai pedir, já que ele pediu para o Carnevale, isso aqui é informação, pediu para o Carnevale tentar reabrir a negociação com o Alisson, eu não sei não se ele não vai tentar pedir para o Carnevale chamar o empresário do Vlahovic. Lembram que eu falei para vocês que o Carnevale sabe lidar com agente de jogador, o Comoli não sabe? Parece que o Comoli não tinha a menor simpatia com o agente do Vlahovic. É óbvio que a Juventus não vai pagar o que o Vlahovic quer, e muito menos a comissão que o empresário quer. Mas aí, isso aqui é uma suposição minha, tá? Se acontecer do Spalletti insistir no Vlahovic e o Carnevale chamar o agente do Vlahovic para conversar, vamos ver tudo no si, tá? No condicional. Vamos ver o poder de convencimento do senhor Carnevale, caso o Spalletti queira o Vlahovic, que o Vlahovic continue, o poder de convencimento do Vlahovic reduzir o que ele queria ganhar, né? Reduzir, sei lá, para 6 milhões, ele queria 8, 6, mais bônus, 7, para ficar igual eu disse, pode ser? E principalmente tirar esses milhões que o empresário do Dusan pede, ou pedia. Vamos ver o que acontece, tá? Mas não é uma notícia, é só
pensamento que eu fiz aqui, porque o Vlahovic está treinando, ele não precisava estar lá e está treinando. Não sei, é meio estranho. É isso, like no Finestra Bianconera, nos vemos a qualquer momento do dia e da noite, sempre forza Juve. Fino alla fine, eu vou deixar uma pergunta provocativa para terminar o vídeo, já que está procurando um goleiro. O que vocês acham de eu colocar no gol o Vozinha, goleiro do Cabo Verde? A Espanha, hein? Que vergonha, Espanha.